Este é Frank Oppenheimer, o fundador do Exploratorium em São Francisco, nos Estados Unidos. Esta foto foi tirada por Paul Hewitt, quando começou a lecionar por lá. Frank e seus ajudantes construíram seu pêndulo oscilante. Uma areia escura colocada na ponta do pêndulo vaza, descrevendo um traçado retilíneo na correia transportadora abaixo dele, quando ela não está em operação. Porém, quando esta correia é acionada, ela passa a se mover com velocidade constante e passa a traçar uma curva senoidal. Esta figura mostra esquematicamente uma correia transportadora vertical, em que uma massa vibra para cima e para baixo, e a ponta do pêndulo vai traçando uma curva senoidal sobre o papel. As setas azuis indicam a direção de propagação da onda. Indicamos sua amplitude e também o seu comprimento de onda. Exemplos de ondas transversais são aquelas formadas por uma corda esticada fixada em uma parede que, ao puxar a sua extremidade livre para cima e para baixo, produzirá um pulso que se propaga pela corda. Outros exemplos de ondas transversais são as ondas nas cordas tensionadas dos instrumentos musicais e na superfície dos líquidos. As ondas eletromagnéticas também são transversais. Para produzirmos uma onda longitudinal, podemos empurrar esta mola puxando-a rapidamente e repetidamente à sua extremidade para frente e para trás, em uma direção paralela à mola. Podemos também produzir uma onda transversal nessa mesma mola, sacudindo-a rápida e repetidamente à extremidade livre dela, de um lado para o outro, em uma direção perpendicular a esta mola. Considere ondas de som no interior de um tubo, como mostrado nesta figura. Por simplicidade, foram desenhadas apenas as ondas que se propagam ao longo do tubo. Quando o ramo do diapasão mais próximo ao tubo se move em direção a ele, uma compressão entra no tubo. Quando o mesmo ramo do diapasão balança em sentido contrário, afastando-se do tubo, uma rarefação segue a compressão. O alto-falante do rádio é um cone de papel que vibra em ritmo com um sinal elétrico. As moléculas de ar próximas ao cone vibratório também estão vibrando. Esse ar, por sua vez, vibra contra as moléculas vizinhas. Como resultado, um padrão rítmico de ar comprimido e rarefeito emana do alto-falante, enchendo a sala inteira com movimentos ondulatórios. O mesmo ocorre com os alto-falantes pequenos de ouvido, que você usa em seu iPod ou no seu celular. Outro tipo de onda são aquelas formadas na superfície da água. Imagine um inseto que sacode suas pernas e balança-se para cima e para baixo, no meio de uma poça de água calma. O inseto não está se dirigindo a algum lugar específico, mas simplesmente perturbando a superfície da água numa posição fixa. Agora suponha que o inseto começa a se mover através da água, com uma rapidez menor do que a da onda, que se propaga nesse meio. Na verdade, considere que o inseto esteja perseguindo as ondas que ele mesmo produz. O padrão ondulatório produzido neste caso será distorcido e não mais consistirá em círculos concêntricos. A crista circular da onda mais externa foi gerada quando o inseto se encontrava no centro desse círculo. Quando o inseto nada mais rapidamente do que as ondas que se propagam no meio, ele produz de uma forma idealizada um padrão como o que é mostrado nesta figura. Não escutamos um estrondo sônico originado por uma aeronave mais lenta do que o som, ou subsônica, porque as ondas sonoras que chegam aos nossos ouvidos são percebidas como um som contínuo. Somente quando a nave se mover mais rapidamente do que o som é que ocorrerá a superposição das ondas que alcançarão os nossos ouvidos, como um único estouro. Da mesma forma, a bala mais rápida do que o som comprime o ar à sua frente e produz ondas de choque, visíveis em detalhes, como mostra essa figura. A onda de choque, de fato, é formada por dois cones, um de alta pressão, com o vértice localizado no bico da aeronave, e o outro de baixa pressão, com o vértice no bico traseiro da cauda. O gráfico da pressão do ar ao nível do solo entre os dois cones adquire a forma da letra M.
Nesta figura, o ouvinte B está no processo de escuta do estrondo sônico. O ouvinte C já escutou. E o ouvinte A o escutará em breve. A aeronave que gera essa onda de choque pode ter rompido a barreira do som muitos minutos atrás. É o que acontece quando tem um raio em uma tempestade e a gente escuta o barulho do trovão. Na verdade, quando escutamos o trovão, algum tempo atrás ele já ocorreu. Por agora, deixo com vocês essa questão. Primeiro, uma onda de choque descrita pelo cone, nós temos este ângulo que depende da velocidade da aeronave que o produz. Pergunta: à medida que uma aeronave supersônica aumenta sua velocidade, o ângulo cônico resultante da onda de choque se abre mais ou se fecha ou nenhum dos dois?